Olá, bom dia, abençoados. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com teu espírito, hoje, agora e sempre. Hoje, dia 30 de junho de 2015. Estamos aqui mais uma vez para postar, mais um vídeo no YouTube para abençoar a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Como vocês podem ver, eu estou mostrando aqui um dos meus blogs, Esse aqui é o Jesus Cristo, único fundamento. Que maravilha, 1 de Coríntios 3:11. Também tem um blog aqui chamado Destruindo Fortalezas, anulando sofismas. Esse blog aqui eu trato mais de apologética, falando dos falsos mestres, dos falsos pastores, enfim, daquilo que tem acontecido nos dias de hoje, aonde muitas pessoas são levadas a praticarem doutrinas várias e estranhas, como tenho dito, nas postagens que eu tenho colocado no blog, e também nas mensagens que eu tenho gravado para você que é da família da fé, você que é ovelha de Jesus Cristo, que não ouve a voz de estranho, tá legal? Então aqui está, aliás, o trabalho que esse amigo que vos fala, meu nome é Luiz, que ele tem feito pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque sem ele nós não somos nada, como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E eu tenho feito essas gravações no celular, Então eu vou virar aqui o celular e vou ler uma mensagem para vocês que ela chama-se Salvação em Graça, tá legal? Então eu queria que você ficasse atento, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida, como abençoa a minha vida e tem abençoado a vida de muitos, em nome do Senhor Jesus, ok? Vamos lá, vamos dar um vídeo aqui. Acho que ficou. Valeu. Vamos lá, Então, olha só, como eu disse, eu tenho pregado muito, tenho falado muito sobre essa confusão que está havendo aí, principalmente no meio evangélico, onde as pessoas, os pastores, falsos pastores, têm feito de tudo para arrancar o dinheiro do povo. São campanhas e mais campanhas, coisas absurdas. Outro dia citei que uma bispa, ela botou assim uma cadeira no altar, colocou os pés delas, os pés assim no altar, e aquela multidão de pessoas assim, foi persuadida a colocar oferta no pé dela, entendeu? Como se a unção estivesse no pé daquela bispa. E ela, ali sentada, o povo colocando, teve até uma senhora que foi falar com ela alguma coisa, ela deu uma bronca na mulher, não fala comigo agora não, coloca o dinheiro para ser abençoada e tal, uma arrogância tremenda. Só uma das coisas, uma das muitas coisas que tem acontecido, por exemplo, também tem até um vídeo aí, não é do Brasil, onde as pessoas são levadas a comer capim. Olha só que ponto chegaram, essas doutrinas, nem doutrinas, isso aí é coisa do diabo, é claro, comer capim é uma coisa demoníaca, e na verdade eu estou vendo que o diabo está tomando conta, entendeu? E está fazendo o povo sofrer, o povo está gemendo, o povo está fazendo absurdos e não está conseguindo nada a não ser destruição, porque porque o mercenário, aquele que não é pastor, ele vem para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Outro dia até estava conversando com uma amiga que eu não via há muitos anos, há 39 anos, olha só, não via essa pessoa há muitos anos,
e ela tinha estudado comigo, e quando a gente era adolescente na época e tudo mais, e a gente nem sonhava em conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus, ou seja, nem sonhávamos, né, em sermos resgatados, né, que o Senhor Jesus se revelasse para nós, né. A gente já fazia visita assim em clínicas com pessoas com deficiências, né, especiais, né, pessoas especiais, e enfim, a gente tinha um carinho assim pelas essas pessoas. A gente fazia essas visitas assim, saía do colégio, visitava e tal, né. Aí quando eu encontrei essa pessoa, até falei, puxa, fiquei até feliz, puxa, legal, você tá na fé e aquela coisa toda. Mas aí, né, quando eu fui, né, saber, a igreja já era até G12, até fui 2 vezes com ela na igreja e tudo, mas conhecendo a doutrina G12ista, né, conhecendo aquilo que eles pregam, aquele encontro que eles falam que é tremendo, né, que eles fazem aquela lavagem, né, espiritual das pessoas, né, aquela lavagem cerebral. Eles fazem aquele ritual da cruz, que eles colocam na cruz, né, os pecados, né, eles encravam na cruz os pecados deles cometidos, né, e depois eles queimam aquela cruz, e com isso eles vão o quê? Vão anulando a cruz de Cristo. Poxa vida, é tudo sem sentido, sem pé, sem cabeça, né? Aí ela até tem um pequeno negócio, ela estava reclamando, poxa vida, as coisas não estão indo legal e tudo mais. Poxa, eu sou dizimista fiel, entendeu? Eu dou as minhas ofertas, né? Eu dou as primícias. Primícia, o que é isso? Ah, não, primícia é 3%, né, que tem que dar para o pastor. Quer dizer que além de dar o dízimo, dar a oferta, ainda dá primícia. Primícia é 3% que cada membro da igreja tem que dar para o pastor, não é para a igreja, para manutenção do templo, né? Nada disso, é para o pastor. Quer dizer, são coisas absurdas, eles fazem de tudo para arrancar a lã das ovelhas, né? Inclusive tem um pastor aí do chapéu, não parece, é apóstolo agora, né? Era pastor, virou bispo, agora já é apóstolo, é o Valdomiro Santiago mesmo, né? Eu conheço muito bem essa pessoa, entendeu? Em São Paulo, isso foi no começo dos anos 90, olha só, hein? Então, ele era da Igreja Universal, ele estava num estúdio de rádio, e aquele monte de pastor ali, né, em volta, ali dentro do estúdio, né, e ele fazendo o programa, e naquele inteirinho no qual ele colocou uma música, uma canção para tocar, ele começou a conversar com os pastores. E eu tinha chegado há pouco tempo em São Paulo, eu comecei a prestar atenção. Aí então ele falando, é o seguinte, né? Olha só, é o seguinte, tem mais aqui arrancar o couro do povo mesmo. Eu falei, caramba, eu fiquei com a boca aberta, fiquei perplexo, porque eu já era novo na fé, estava começando, né? Eu fui para São Paulo cheio de disposição, no sentido de ganhar almas para Jesus, aquela coisa toda, aquele fogo, aquele fervor. Aí o cara me abre a boca e diz, tem mais é que arrancar o couro do povo mesmo, falando no dinheiro. Nem a lã mais é. Ele tinha que arrancar o couro do povo. E ele era tido como um dos melhores pastores da Igreja Universal na época. Sabe por quê? Porque a igreja dele era a que arrecadava mais dinheiro. Então a igreja que arrecadava mais dinheiro, essa era considerada a melhor igreja, entendeu? Então ele era assim considerado um dos melhores pastores. Por quê? Porque ele arrancava o couro do povo e continua arrancando o couro do povo. Vê o tal do trízimo que ele inventou aí. Se até o dízimo já prescreveu na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vem com esse tal do trízimo. Misericórdia, né? Não tem ser humano que aguente, não tem ovelha que aguente, né? Uma situação dessa, entendeu? E por aí vai, tem tanta coisa aí acontecendo, né? Enfim, mas vamos tratar agora de salvação e graça, porque o importante é levar uma palavra de salvação para você, né, que está assistindo o vídeo nesse momento, porque as ovelhas não sabem se estão salvas, o que é salvação, entendeu? Se tem que fazer boas obras, entendeu? É uma confusão.
confusão tremenda. Então ele está procurando clarear a mente do povo, esclarecer. E eu quero falar para você que não foi você que escolheu Jesus, foi ele que te escolheu. Né? É uma coisa que você tem que saber, porque o sistema religioso, como todo mundo diz, é mesmo um sistema religioso, ele ensina que você tem que aceitar Jesus. Não tem respaldo nenhum isso na Bíblia. Né? Receber Jesus é uma coisa, agora aceitar Jesus é outra coisa. Não foi você que escolheu Jesus, foi ele que te escolheu. Você é o escolhido de Deus. Né? Se não fosse Jesus que tivesse te escolhido, né? Se não fosse ele que tivesse te escolhido, certamente você não teria nunca ido até ele. Se não fosse ele que tivesse chamado você, com certeza você nunca teria ido até ele pelo seu livre-arbítrio. Ele disse, não fosse vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós outros. Não é pelo tal livre-arbítrio. Nós vamos ver isso aqui através dessa mensagem. Tá legal? É isso mesmo. Né? Bom, vamos lá. Salvação em graça. Vamos abordar o assunto de salvação, porque vejo muitos crentes sofrerem por não terem certeza se serão salvos ou não. Vivem fazendo coisas absurdas para alcançarem a salvação, como se a salvação dependesse delas. Uma vez os discípulos perguntaram a Jesus, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Está vendo? É impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então, eles estavam querendo saber o que eles teriam que fazer para alcançar a salvação. Eles perguntaram, sendo assim, quem é que pode ser salvo, mestre? Jesus falou, é impossível aos homens. Você pode fazer, em outras palavras, você pode fazer o esforço que você quiser, você pode plantar bananeira, você pode fazer jejum, você pode fazer vigília, você pode fazer o que quiser. Mas é impossível aos homens. Mas ele disse, né? Isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Pastor, você não está inventando isso não? Não, está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26. Confere na Bíblia aí, é importante você conferir. Está entendendo? Confere se está na Bíblia. Mateus 19, 25 e 26. Olha só, o Senhor Jesus não vai nos salvar pelos nossos esforços, méritos, sacrifícios, jejuns, vigílias, etc. Ele já nos salvou. Para isso que ele veio ao mundo. Ele fez tudo perfeito. Por isso, antes de morrer na cruz, ele disse, está consumado. Que maravilha, né? A misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, está consumado. João, capítulo 19, versículo 30. Toda honra e toda glória é do Senhor Jesus. Tudo já foi preparado de antemão. É impossível que aquilo que já foi determinado por Deus não se cumpra. Ele tem domínio de tudo e de todos. Nenhuma ovelha se perderá. Que bom isso, né? Isso é uma palavra boa, é uma palavra que traz lenitivo para o nosso espírito, para a nossa alma. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Certo dia, estava na rua onde moro, quando Deus falou no meu coração para que olhasse para uma árvore cheia de folhas. Então, ele me perguntou, aqui no meu coração, quantas folhas tem nesta árvore? Eu respondi, não dá para contar. Vieram outras perguntas. E nas árvores dessa rua, desse bairro, do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo? Tornei a falar assim, respondi com mais precisão. É impossível um ser humano responder. Mas Deus disse, eu sei quantas folhas tem, não só nesta árvore que você está olhando, como em todas as árvores do mundo. E se cair uma folha de qualquer árvore do mundo, é com a minha permissão. Já parou para pensar os incontáveis números de folhas de árvores que existem em todo o mundo? O Deus onisciente tem um controle de todas
tem um controle de todas, imagine sobre você, meu amado. Você vale muito mais do que qualquer erva do campo. Você vale muito mais do que qualquer ave do céu. Mateus 6, 26. Você veio dele e para ele voltará. Por isso, nós temos o ministério da reconciliação, tá certo? Estamos tratando, veja bem, nós estamos tratando de coisas espirituais e sobrenaturais. A mente humana não pode entender. Os nossos pensamentos, amados, não são como os pensamentos de Deus. Leia isso em Isaías, capítulo 55, no versículo 8. O Senhor, Ele conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. Isaías 40, 26. Vocês valem mais que as estrelas do céu. São filhos de Deus, feitos sua imagem e semelhança. Isso em espírito, tá bom? Depois eu falo sobre isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito, tá bom? Tá, vamos lá, vamos seguir aqui. Nosso Pai é grande, tão grande que não pode definir o seu tamanho. Ele disse: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Isaías 66, 1. Veja que o trono dele é o céu. E que céu é esse? É certo que está falando do terceiro céu, o paraíso, o céu dos céus. Ninguém pode medir, é impossível, não tem fim. É como o seu amor por nós, sem fim, um amor que excede todo entendimento. Que maravilha, né? Leia isso em Efésios, capítulo 3, versículo 19. Vamos falar agora um pouco, dos eleitos e escolhidos. Assim, vamos falar de você, tá bom? Vamos falar dos eleitos e escolhidos. Mostrar na Bíblia que Deus elegeu, que Deus escolheu. Não foi você que escolheu a Deus, como citei ainda há pouco. Você não foi a Deus pelo seu livre-arbítrio. Você foi a Deus porque Ele te escolheu, Ele te chamou. Sabe por que você amou a Deus? Sabe por que você ama a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Que maravilha, né? Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Olha só, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15,16. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1, 27. 3. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 de Coríntios 1, 28. Está vendo como é que são as coisas, né? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se foi você que escolheu a Deus, então você pode se gloriar. Ah, foi eu que escolhi a Deus. Então você pode se gloriar, com certeza, né? Se foi assim. 4. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Que maravilha, né? 1 de Tessalonicenses 2,13. 5. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8, 33, tá? 6. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Romanos 9, 11. Ok? Isso é só alguns versículos, entendeu? Para te fortalecer, e para ilustrar mais, essa palavra que eu estou ministrando para você que está assistindo esse vídeo neste momento. Vamos falar agora: livre-arbítrio do homem ou soberania de Deus? Bom, Deus tem o povo
escolhido. E é Ele quem abre o entendimento dos seus amados. Ele busca suas ovelhas perdidas, onde elas estiverem. Vamos ler Atos, capítulo 2, agora, né? Capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O Senhor que acrescentava, amado. Cadê o livre-arbítrio aí nessa história toda? Veja que Deus não só abria o entendimento, né, do povo dele, como também acrescentava o número de pessoas que iam sendo salvas, né? Dia a dia ele acrescentava um número de pessoas que iam sendo salvas. Entendeu? Não tinha nada de esforço do homem. Às vezes o pastor fica lá, não, eu ganhei não sei quantas almas para Jesus, não sei o que, você tem que ir lá e ganhar almas para Jesus. Você pode sim pregar o evangelho como Jesus mandou. Por todo mundo, pregar o evangelho, toda aquela coisa. Você é um enviado de Deus, você foi chamado para pregar o evangelho também. Mas quem convence a pessoa do pecado, entendeu? Do juízo, enfim, que traz a pessoa, quem convence a pessoa é o Espírito Santo. O louvor, a honra e a glória é de Deus. Você é um instrumento de Deus, sim, mas é Deus que acrescenta o número de pessoas que vão sendo salvas. Deus, ele conhece as ovelhas dele e ele vai buscando. Onde tiver uma ovelha perdida, ele vai buscar aquela ovelha. Tá legal? Né? Muito bem. Agora, Atos 13, 48. Presta atenção, hein? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha só. Creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Os que creram foram os que tinham sido destinados para a vida eterna, não os que aceitaram por livre arbítrio. Está dando para entender? Eu acho que está bem claro, não está? Graças a Deus, porque Deus está abrindo o seu entendimento. Você é uma ovelhinha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Agora, Atos 16, 14. Vamos ver. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Veja só, notamos nesse versículo que o Senhor lhe abriu o coração para entender. Quem foi que abriu o coração? Foi o Senhor. Ela entendeu por ela própria? Entendeu por si própria? Não. O Senhor lhe abriu o coração para entender. É isso que acontece. Outrora também eu era cego, ficava na cegueira espiritual, quando era na religião católica apostólica romana, até mesmo nas igrejas evangélicas, né? Porque eu nunca tinha ouvido isso, ou não tinha entendido isso. Mas eu vim a entender. Mas por que eu vim entender? Vim entender porque o Senhor abriu o meu coração, abriu o meu entendimento. Né? É impossível o homem entender por si próprio. Isso aí é coisa do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Né? E eu creio que o Espírito Santo está fazendo você entender. Por isso que ele atraiu você até aqui para ouvir essa mensagem. Né? O Senhor abriu o coração da Lídia, né, para que ela entendesse a mensagem do Evangelho. Vamos ver agora Atos 18, 10. Porquanto estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo na cidade. Olha só, esse Deus falando para Paulo, né, que estava lá na cidade de Corinto, pregando,
o Evangelho. Então ele estava dando uma palavra de fortalecimento para Paulo. Olha só. Porquanto estou contigo, ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus aqui estava animando Paulo, estava encorajando, lhe garantindo que ninguém iria lhe fazer mal, pois ele tinha muito povo naquela cidade que era Coríntios. Entendeu? O Senhor não disse que toda aquela cidade pertencia a ele. Atenção, hein? Ele não disse, toda essa cidade é minha. Ele não falou isso. Ele não disse que toda a cidade pertencia a ele, mas que tinha muito povo nela. Está entendendo? Muito bem. Agora vamos ver. A salvação é para todos? Agora a coisa vai estreitar. Entendeu? Porque existe uma confusão aí muito grande que a salvação é para todos. Aí entra o livre-arbítrio. Aí a pessoa ela tem um livre-arbítrio para aceitar ou para não aceitar. Vamos ver na Bíblia se a salvação é para todos ou não. Então vamos lá. A tradição religiosa ensina que a salvação é para todos. Eu tenho que dizer que isso não é verdade. A salvação só pertence aos filhos, às ovelhas, os eleitos, os escolhidos de Deus. Os que pregam que a salvação é para todos, dizem que Deus não faz acepção de pessoas. Realmente, Deus não faz acepção de pessoas, como ele diz em Romanos capítulo 10, no verso 12 e 13. Ele diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos nos concentrar nas palavras todo e todos. Ok? Vamos lá? Presta atenção. Vamos nos concentrar nas palavras todo e todos. Outro versículo, Mateus capítulo 11, vamos ver aqui no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Presta atenção, vou repetir mais devagar. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem é esse todo? Ou quem são esses todos? João capítulo 6, 37, deixa bem claro, quando o Senhor Jesus falou assim, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nesse mesmo capítulo 6 de João, no versículo 39, diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Compreendem? Agora, abençoados, Deus não faz acepção entre seus filhos. Os todos que a Bíblia fala são todos o que o Pai dá ao Filho. Entendeu? Também no capítulo 6, no versículo 4, diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei
ressuscitarei no último dia. A pessoa não é salva pelo seu querer. Jesus disse, ninguém pode vir a mim. Como contestar? A pessoa, ela vai a Jesus porque ela é uma ovelha do Senhor. O Senhor veio salvar e salvou as suas ovelhas. Só as ovelhas serão salvas, ou estão salvas, graças ao precioso sangue de Jesus, ao sangue da eterna aliança. Você está entendendo? O todos, que a Bíblia diz, são todos que o Pai dá ao Filho. Está entendendo? Pregação do Evangelho da salvação. Vamos lá. Já ouvi alguém dizer, se já existe um povo salvo e um não salvo, então para que pregar o Evangelho? Boa pergunta, né? Vamos lá. Devemos pregar o Evangelho porque Jesus nos comissionou, ele mandou pregar. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está entendendo? Aonde houver vai e prega toda criatura, né? E aonde houver uma ovelha de Jesus, dentre as criaturas ali, né? Tem uma ovelha ali, todo mundo, né? Tem uma ovelha, ela vai ouvir a voz de Jesus e vai escutar a voz de Jesus e vai ser salva. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Não foram só os daquela época que receberam esta missão. Ela se estende até os dias de hoje, perdura até a volta de Cristo. Devemos pregar, não convencer nem converter. Está entendendo? A toda criatura. Se houver entre a criatura um filho da paz, ou filho de Deus, pois é a mesma coisa, com certeza receberá o Evangelho da salvação. O tempo é de Deus. Amados, nós estamos na fé em Cristo Jesus, porque a fé é dos eleitos, igual a escolhidos. Você pode ver isso em Tito 1:1. Deixa eu repetir para você. Amados, nós estamos na fé em Cristo Jesus, porque a fé é dos eleitos. Tito 1:1. Vamos falar aqui dos não salvos. A Bíblia chama os não salvos de cabritos, bodes, vaso de desonra, filhos da perdição e filhos do diabo. É duro, né? Mas é assim que é. É duro, mas é por aí, né? É assim que a Bíblia ela fala. Vou repetir aqui. A Bíblia chama os não salvos de cabritos, bodes, vaso de desonra, filhos da perdição e filhos do diabo. Certa vez, disse Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Isso ele falou para alguns judeus religiosos que logo disseram, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? João 8:33. No verso 38 está escrito, eu falo, Jesus dizendo aqui, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Olha só, hein? Jesus estava falando que eles tinham um Pai e obedeciam ao Pai deles. Observe no verso 41, ainda no livro de João, como continuou o diálogo. Olha só como continuou o diálogo entre Jesus e aqueles, olha só, judeus e religiosos daquela época, hein? Vós fazeis as obras de vosso Pai. Aí vamos lá. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Muito bem. Aqueles homens insistiam com o Senhor que Deus era o Pai deles. Hoje também existem muitas pessoas que dizem que Deus é o seu Pai.
Mas, continuando aqui, né, o raciocínio, eu quero te dizer que ninguém pode se fazer filho. São os pais que fazem os filhos. E foi Deus quem fez os seus filhos. Foi Ele que te fez. Por isso, Ele conhece você e você o conhece. Aquelas pessoas estavam não só conversando com o Filho de Deus, mas com o próprio Deus. Porque Jesus, Ele é Deus. Elas nunca entenderiam o que Jesus estava falando, porque não eram filhos de Deus. Elas eram incapazes de compreender. Vamos mais uma vez para a Bíblia, João 8,43. Assim falou o Mestre: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Está entendendo? Eles eram incapazes de ouvir a palavra de Jesus. Assim também hoje. Tem muita gente, né, que é incapaz de ouvir a palavra de Jesus. Vamos ver aqui. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vamos lá. Desde a cruz de Cristo até a sua volta, também existe uma multidão de pessoas que foram, são e serão incapazes de ouvir. Isso porque não são filhos. Jesus disse que eles eram, olha só, Jesus disse de quem eles eram filhos. Veja no versículo 44. Vós sois do diabo. É duro. Não sou eu que estou falando, não, gente. A Bíblia que está falando. Jesus que falou. Está entendendo? Eu creio que Jesus, ele falou a verdade. Você crê que Jesus falou a verdade? Você crê que a Bíblia é verdade? Se você não acredita na Bíblia, tudo bem. Aí você pode desprezar tudo isso que eu estou lendo aqui para vocês, tudo isso que eu estou pregando aqui para você. Mas se você acredita que a Bíblia é verdade, que Jesus falou a verdade, então está aqui a verdade, né, da Bíblia, a verdade, né, da palavra do Senhor Jesus. Diz aqui, ó, no versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Continuando no versículo 47, ele diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. É simples, né? É muito simples. Ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Caramba, que paulada, hein? Isso aí é uma palavra muito forte mesmo, né? Depois que Deus ele abriu o meu entendimento, que eu pude compreender, porque tem gente que você fala, mas ela é incapaz de ouvir a palavra de Deus. Entendeu? A gente não tem que ficar se ajoelhando nos pés de ninguém, implorando ninguém para receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos a missão de pregar. A gente não sabe quem é ovelha e quem não é ovelha. Entendeu? A gente prega a palavra de Deus. Repito, onde houver uma ovelha, ela vai ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que demoram, mas o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo não é da pessoa que está pregando a palavra. O tempo é de Deus. No tempo de Deus, a ovelha de Deus, ela vai receber a palavra de Deus. Está compreendendo? Entendeu? Você não tem que ficar triste. Poxa, será que isso é do diabo, é filho do diabo? Não se preocupa, não. Fala de Jesus. Se não ouvir de você a palavra, ou melhor, se não aceitar a palavra que você está pregando, certamente Deus ele vai usar uma outra pessoa e ela vai receber a palavra de outra pessoa. E geralmente isso acontece com nossos familiares. Você sabia que o profeta não tem honra na sua própria casa?
Você fica preocupado querendo, sabe, falar de Jesus para o teu amado, né? Você vê naquela situação o teu filho, a tua filha, ou tua mãe, ou né, o teu pai, ou o teu irmão, ou tua irmã, aí ela não dá ouvido, mas aí Deus é tão bom que Ele usa um irmãozinho lá, um colega de trabalho, um colega de escola, enfim, uma pessoa, né? E aí ela prega a palavra de Deus, e aquela palavra, tum, no coração, aí ela vai e recebe Jesus. Então, você tem que descansar, você não tem que ficar aflito, puxa vida, né? Você não tem que perder a paz, não. Você tem que fazer a sua parte, prega a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo agir, entendeu? Quem é de Deus vai ouvir a voz de Deus, deixa que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Fica tranquilo, relaxa, entendeu? Faça a sua parte. Eu ficava assim preocupado antigamente, quando eu pastoreava uma igreja assim nessa do sistema, né? Aí eu estava na igreja pregando lá o evangelho e tudo, aí levantava uma pessoa, aí ela ia embora da igreja, eu ficava, poxa, sabe, aquilo me incomodava, caramba, será que eu falei alguma coisa e por causa dessa alguma coisa que eu falei, eu machuquei aquela pessoa, ela foi embora e agora? Deus vai, olha só, hein? O medo, eu pastor tinha medo, né? E agora Deus vai cobrar de mim aquela alma. Morri de medo. Até parece que eu estava ali, né? Que eu ia salvar alguém. Quem salva é Deus. Você está entendendo? Eu não tenho condição de mandar ninguém para o inferno. Você não tem condição de mandar ninguém para o inferno. A Bíblia diz que a chave da morte e do inferno está na mão de Jesus. Ele sabe quem é ovelha e quem não é ovelha. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Relaxa. Entendeu? Fica tranquilo, prega o Evangelho. Entendeu? Não fica também insistindo. Tem gente que, aquele crente tem que ficar insistindo, enchendo a cabeça da pessoa. Não, calma. O Espírito Santo, ele dá a ocasião oportuna. De repente, do nada, a pessoa vem e pergunta. Poxa vida, pergunta da Bíblia, pergunta de Jesus. Aparece uma oportunidade de você falar do Evangelho. É o Espírito Santo que está dando oportunidade. Aí você vai abrir a boca com 2 palavras, de repente, entendeu? O coração daquela pessoa é tocado. O Espírito Santo trabalha com 2 palavras. Às vezes você lê a Bíblia toda, não adianta nada. Mas com 2 palavras, né, da Bíblia, entendeu? Com um versículo da Bíblia, pronto. O Espírito Santo já fez a obra. Isso é para que você não se glorie, para que eu não venha me gloriar, para que ser humano se glorie. Lembra que eu falei no começo? Os discípulos perguntaram, e sendo assim, o que faremos para ser salvos? É impossível aos homens, mas para Deus, né, os impossíveis dos homens é possível para Deus. Tá legal? Vamos lá. Vamos falar de filho agora. Filho é filho. Que maravilha, né? Amados, você é um filho de Deus. Você pertence a Ele. Pode o pastor ter te excluído da igreja. Você pode ter cometido erros, falhas, mas você sempre será filho de Deus. Ninguém pode tirar a salvação. Tá entendendo? Tem esse negócio também, né? As pessoas acham que são dono da igreja. Aliás, eles pensam que igreja é 4 paredes e um teto. Igreja são pessoas. Igreja é você. São os eleitos de Deus. As ovelhas do Senhor. Né? Até comentei isso no livro que escrevi, o nome do livro é O Último Dia, né? Que fala da volta de Jesus, sinais da volta de Jesus, a volta de Jesus, o arrebatamento, enfim. Né? Quando forem arrebatados, né, quando acontecer o arrebatamento, não vai ser arrebatada a Assembleia de Deus, a Igreja Universal, Deus é amor, a Igreja da Graça, enfim, denominação A, B, C, D. Não são 4 paredes e um teto que serão arrebatados. Serão pessoas que serão arrebatadas. Ovelhas. Você
é a igreja do Senhor, que por sua vez é o templo do Espírito Santo, é o santuário de Deus. Por isso que eu digo, né, por revelação, eu falo isso não estou falando aqui para me ensoberbecer, não, que o templo do Espírito Santo não é esse corpo de carne aqui não, que um dia vai voltar para o pó da terra. O templo do Espírito Santo é o nosso espírito. Quando a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ela está falando do homem interior. Tá certo? Que não morre, é imortal. Se esse nosso corpo aqui fosse o templo do Espírito Santo, como é que pode o templo do Espírito Santo voltar para o pó da terra? Depois eu tenho postado isso no blog, está nos dois blogs, está no Destruindo Fortalezas, Anulando Sofismas, e está também no Jesus Cristo, o Único Fundamento. Em breve eu vou também gravar um vídeo sobre essa mensagem, entendeu? O nome da mensagem é o corpo, não, a carne, o corpo, o Espírito e o Espírito Santo. A carne, o corpo, o Espírito e o Espírito Santo, tá? Então, deixa eu repetir para você aqui. Amado, você é um filho de Deus. Você pertence a Ele. Pode o pastor ter excluído da igreja, você pode ter cometido erros, que a gente comete erro todos os dias, na verdade, não tem uma pessoa que não erra, entendeu? Você pode ter cometido falhas, você sempre será um filho de Deus. Ninguém pode tirar a salvação de você. A verdade é essa. Está selado e pronto. Você está salvo, pronto. Não é como você. Já pensou se fosse assim? Eu estou salvo. Aí amanhã eu não estou mais salvo. Depois da manhã eu estou salvo. Depois eu estou salvo e não estou salvo. Salvo e não salvo. Salvo e não salvo. Salvo e não salvo. Pô, não existe. Ou é ou não é. Ou está ou não está. Entendeu? Ou é ovelha ou não é. Ou é trigo ou é joio. Não tem meio termo. Com Deus ou é ou não é, ou sim ou não. Não existe isso. Tá entendendo? Isso aí é para colocar medo na pessoa. A pessoa só vê amedrontada, pô. Entendeu? Ela começa a fazer um monte de absurdo para... Poxa, eu não posso, vou perder a minha salvação e tudo. E começa, sabe, a fazer coisas que, sabe, não tem nada a ver com as sagradas letras. Sabe? Ela começa a querer ser salva por suas obras, ela começa, sabe, a querer fazer coisas que, né, não tem condição de fazer. Por que Jesus veio ao mundo, amado? Ele veio para te salvar, mas não veio só para te salvar, ele veio para cumprir a lei de Moisés, que consistiam em 613 ordenanças, que nenhum ser humano teve capacidade de cumprir. Só ele foi o único que se vestiu de um corpo de carne e cumpriu toda a lei de Moisés e deu fim à lei. Como diz lá em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Entendeu? As pessoas ali tinham que ralar, era no esforço físico, entendeu? Não, tem que fazer, é assim, entendeu? Senão, e sangue tinha que ser derramado do animal para purificar as pessoas dos pecados. Ela cobria, né? O sangue do animal derramado, ele cobria o pecado. Entendeu? E ano após ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e oferecia o sangue do animal, do cordeiro, né? Primeiro para o seu pecado e depois em favor do pecado do povo, para cobrir o pecado do povo. Mas não tirava o pecado do povo, só cobria o pecado. Por isso aquele ritual de sangue tinha que ser feito ano após ano. Mas quando Jesus veio, entendeu? Ele, sem pecado nenhum, derramou o seu precioso sangue uma vez por todas. Não vai fazer isso de novo. Já fez, está perfeito, né? Consumou, graças a Deus, depois que ele veio, entendeu? Acabou tudo isso. Ele não só cobriu os pecados, os nossos pecados, entendeu? Como ele deu fim aos nossos pecados. Ele tirou os nossos pecados. Como diz a Bíblia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo é esse?
recebem Jesus como Senhor e Salvador. É o mundo daqueles que são ovelhas do Senhor Jesus. Está entendendo? Então o sangue de Jesus, ele tirou o pecado. Quando você vai até ele, você se arrepende, acabou. O sangue de Jesus, aquele sangue que ele derramou, ele vem sobre você, pronto, te purificou. Erros nós vamos ter, claro, quem não tem, entendeu? Mas você não tem que ficar preocupado, não. Agora, não é por causa disso que você, aí é assim? Então vou deitar e rolar, né? Vou começar a fazer acontecer. Sabe que tudo aquilo que o homem plantar, ele colhe. Sabia disso? Você plantou, você colheu. Eu plantei, vou colher. Não é por aí. Você não vai zombar de Deus por causa disso. Você não vai se aproveitar de uma situação, entendeu? E querer fazer atrocidades. Por isso que tem muitas pessoas que eleitas, entendeu? Que até mesmo elas partem, antecipadamente, vamos dizer assim. Não vou me aprofundar muito nisso não, porque senão vamos levar muito tempo aqui com a mensagem. Aí a gente vai perder até o foco aqui e depois a gente trata desse assunto. Tá legal? Então tá aqui. Ninguém pode tirar a salvação. Veja o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Mais um pouquinho de paciência que nós estamos terminando, ok? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Caramba, tá vendo? Que garantia legal, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Está cheio de acusação aí, não está? Né? A gente apontando o dedo, acusando. Você, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é um eleito de Deus, hein? Sabe quem te justifica? Então, vamos ver aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que te justifica. Que maravilha. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Que maravilha. Isso aí é uma palavra para te fortalecer, para me fortalecer. A gente sabe que no mundo a gente tem aflição. Tem sim, esse negócio que tudo é um mar de rosa, que nem as pessoas pregam por aí, né? E usam até versículo da Bíblia, diz, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tudo bem, Jesus disse isso. Aí elas pregam, você tem que ser rico, tem que ter carro do ano, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode ficar doente. Um monte de cascata, um monte de mentira, só para, entendeu? Atrair você. Mas eles não pregam salvação. Eles pregam um reino aqui na terra. Estou repetindo mais uma vez isso, mas vamos lá. Eles pregam um reino aqui na terra. Mas quem pregou um reino aqui na terra foi Satanás. Como disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Não foi assim? Então eles estão falando a mesma linguagem de Satanás. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Enfim, estão oferecendo um reino. Não cai nessa não. O reino que Deus ofereceu para a gente, que preparou para a gente, que garantiu para a gente, é um reino espiritual aqui na terra. Tudo bem, um reino espiritual aqui na terra e um reino lá no céu. Ok? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o Paulo perguntando, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Se o pastor da igreja lá te excluiu, que diz, você é um pecador e fica te acusando, igual aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério, não foi assim? Levaram a mulher lá, tem que apedrejar, a lei de Moisés
manda apedrejar, que as pessoas sejam apedrejadas até a morte, blá blá blá, e perere pão duro, desculpa a expressão aqui, né? Mas foi assim que, mais ou menos assim que eles quiseram falar, e Jesus não estava nem esquentando a cabeça, estava lá escrevendo na areia lá e tal. Como é que é, mestre? Você não fala nada não? Aí ela foi pega e falou, qual de você que não tiver pecado aí que atire a primeira pedra? Ó, ficou ninguém. Jesus falou para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Quem é o acusador? O acusador é o diabo. Já é chamado de acusador. Cadê os teus acusadores? Ah, não, nunca. Se foram todos, né? Só ficou aí. Então ele falou, ó, vai e não peques mais. Entendeu? Ele aconselhou ela a não continuar praticando aquilo que ela estava praticando. As pessoas são assim, sabe? Elas gostam de colocar um fardo pesado sobre as pessoas, mas elas mesmas não são capazes de carregar. Jesus disse uma vez, né? Ele disse, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vinde a mim, graças a Deus eu me lembrei, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não é do pastor, não é do papa, não é do bispo, do apóstolo, esse apóstolo moderno, né? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Descanse em Deus, meu amado. Entendeu? Fica na tua, fica, relaxa. E acharei descanso para as vossas almas. E acrescentou, ele terminou não, ele acrescentou, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí a pessoa vem com o fardo, bota não sei quantos sacos de cimento nas costas do membro da igreja, aí vai lá, carrega esse fardo aí de Jesus aí. Não é nada de Jesus isso. É fardo do homem, é fardo de Satanás, é um montão de fardo, menos o fardo de Jesus. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Por isso que tem gente que tem até medo de Jesus, né? Caramba, eu não vou poder nada, não posso isso, não posso aquilo, caramba, eu vou perder minha liberdade. É o contrário, você vai alcançar a liberdade quando você recebe Jesus, quando você tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Está entendendo? Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou. Verdadeiramente sereis livres. Falando esse negócio de fardo pesado, vai demorar mais ainda. Vamos lá. Falando, tudo bem. Falando ainda sobre o negócio de fardo pesado, quando eu estava pastor lá numa igreja aí, nos anos 80, né? Tinha duas moças, né? Elas vieram conversar comigo. Elas estavam numa igreja e tal, aquelas igrejas que impõem um monte de regra, né? Aqueles pastores que, né? Impõem um monte de regra para os membros. Aí né, era proibido isso, era proibido aquilo, não podia ir à praia, que era pecado e tal. Mas as irmãs, né? Poxa vida, praia e tal, né? Um sol danado, um sol tremendo. Aí ela, vamos pra praia, a gente vai pra uma praia bem longe. Uma praia bem longe, que aí ninguém vê a gente fica lá e tal. Elas foram pra praia, né? Isso elas me contando. Aí de repente, né? Elas olharam assim de longe e viram um cara assim, que parece o pastor lá da igreja. Né? Elas foram conferir, chegaram perto, era o pastor que estava na praia. É mole isso? O mesmo que pregava que era proibido ir para a praia. Assim são muitos, estou dizendo todos, muitos pastores. Eles colocam um fardo sobre as ovelhas que nem eles mesmos são capazes de carregar, tal como os fariseus daquela época. Está entendendo? As coisas são assim, entendeu? Tem gente aí que cada coisa, eu não gosto de falar, cada coisa que acontece aí que
você não sabe o que acontece na reunião